Neste vídeo, Alex Godoy do canal Investigando, fala sobre os planos de Trump e do presidente da China. Não é sobre impostos, é sobre a dominação do comércio mundial e a sobrevivência do Ocidente nas próximas décadas. Trump quer acabar com a farsa chinesa e você vai ver como nós não sabíamos nem mesmo 10% da realidade mundial até agora. Então, vem comigo! Parece que o mundo está começando a entender o que o Donald Trump realmente está fazendo. E quem diria? Ao que parece, o Laranjão é sim um gênio. Bom, ao menos se a teoria deste vídeo aqui estiver correta. Na verdade, a gente já conseguiu perceber que a guerra de tarifas do Trump tem um alvo muito claro, a China. Mas você não fazia ideia de que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Olha só, quando o Trump subiu o tom e começou a tarifar o mundo inteiro, muitos pensaram que ele estava apenas louco. Mas à medida em que os países começaram a sentar à mesa para renegociar tarifas recíprocas muito mais justas, ficou claro quem é que não estava disposto a cooperar em nada. E você já sabe, a China. Na verdade, a China respondeu como sempre responde ao Ocidente, com revide, com retaliação, com ameaças. Mas, sinceramente, né? O que você esperava de um regime totalitário, de um governo comunista? E foi aí que começamos a perceber que esta guerra comercial não é sobre impostos, é algo muito maior. É sobre a dominação do comércio mundial e a sobrevivência do Ocidente nas próximas décadas. E ao que parece, Trump quer acabar com a farsa chinesa, quer desmontar o sistema de trapaças que o Partido Comunista Chinês construiu ao longo dos anos e que enganou o mundo inteiro. 各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。 Duvida? Então beleza, fica aqui o desafio. Assista este vídeo aqui até o final e eu prometo que você vai entender toda esta farsa e você vai ver como nós não sabíamos nem mesmo 10% da realidade mundial até agora. Mas você só vai entender isso se você realmente assistir até o final, beleza? Olá! Eu sou Alex Godoy e este é o canal Investigando. Eu tenho alguns vídeos sobre a China aqui no canal e olhando agora mais de perto, relembrando sobre tudo, tudo começa a fazer muito mais sentido. É sério, eu vou até mesmo assistir os meus vídeos anteriores depois desse vídeo aqui. Fica a dica, este canal aqui é pequeno, eu faço tudo sozinho, então me ajuda se você acha que eu fiz um bom trabalho, que este vídeo é bacana, se inscreva no canal e principalmente escreva continue nos comentários para eu saber se eu estou indo bem. Ou não, desde já, muito obrigado de coração. Agora, e a China, hein? Quem diria? A China se vende como uma defensora do comércio justo, da cooperação global. Mas isso é tão verdadeiro quanto dizer, não se preocupem, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Essa doeu, né? Agora, primeiro deixa eu te contextualizar bem rapidamente. Quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, OMC, em 2001, ela prometeu jogar limpo, ela prometeu abrir o seu comércio interno de bilhões de consumidores chineses para o mundo todo. Mas bastou ela ser aceita, aprovada na OMC, que a farsa logo começou. E ao longo dos anos, enquanto os outros países cortavam gastos e ajustavam a sua economia, a China montava um esquema estatal em que o governo banca, protege e incentiva as suas empresas, transformando até mesmo algumas delas em gigantes globais. E o objetivo é muito simples, conquistar mercados inteiros. Vou te explicar. Todos os países do mundo vivem um complexo jogo de disputa, de poder e de ajuda mútua. Afinal de contas, um país quer crescer, ele quer enriquecer, ele quer exportar os seus produtos por um bom preço e ele quer importar produtos dos outros pagando um valor justo. Afinal de contas, não adianta um país deter o controle total sobre tudo. Não adianta ele enriquecer sem parar e depois não ter para quem vender os seus produtos. Seria mais ou menos como você encontrar uma mala com milhões de dólares, só que depois de um apocalipse zumbi. Você seria sim milionário, mas com o mundo devastado, o seu dinheiro não valeria de absolutamente nada. E é por isso que existe a OMC, para buscar este certo equilíbrio comercial mundial, para permitir que todos os países tenham condições minimamente justas para negociar, crescer e se ajudarem mutuamente. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mas esta não é a preocupação da China, é claro que não. E não entenda errado, não existem santos nesta história. Os Estados Unidos também já pesaram a mão muitas vezes ao longo da história para manter a sua visão sobre o que seria um mundo justo e para benefício próprio, é óbvio. O fato é que eu não estou defendendo ninguém, eu estou apenas contando os fatos.
É muito fato, né? Continuando, após entrar na OMC, com acesso irrestrito aos maiores mercados do planeta, a China se transformou na fábrica do mundo em tempo recorde. E a lógica era muito simples, mão de obra muito, mas muito barata, através de uma população gigantesca e muito pobre, e uma escala industrial absurdamente grande, com o apoio do Estado, no caso, o Partido Comunista Chinês. E assim, a China passou a fabricar para todos os principais países do mundo, de pregos a semicondutores. Mas aos poucos as empresas chinesas foram absorvendo conhecimento de forma legal ou nem tão legal assim, e o resultado foi óbvio. Com o passar dos anos, os produtos chineses, inicialmente cópias dos produtos ocidentais, invadiram as prateleiras do planeta. Quem aí tem 30 anos ou mais vai lembrar das épocas das falsificações chamadas carinhosamente de imitações idênticas. Marcas como BlackBerry, GoPhone, Samsung, elas tentavam ganhar o mundo imitando as marcas originais. Isso quando não eram simples falsificações das marcas reais, famosas como Nike, Gucci, Prada, entre outros. Nem os carros escapavam das imitações. Só que com o tempo, novas empresas nasceram lá na China e elas cresceram com os subsídios do governo chinês disfarçados de incentivo econômico e uma política de exportação muito agressiva. Até que nos dias atuais, de brinquedos a painéis solares, de roupas a eletrônicos, tudo que vem da China é mais barato. Mas a que custo? Enquanto os consumidores e os empresários mundiais sorriam com os preços baixos da produção lá na China, os trabalhadores mundiais choravam com as demissões. Só nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de empregos industriais evaporaram entre 1999 e 2011. E não foi diferente aqui no Brasil, especialmente na indústria têxtil. Muitos empregos desapareceram por causa dos baixos custos de produção lá na China, além, é claro, da forte competição dos produtos chineses a preço de banana. E assim, a China entrava em um mercado como parceiro, mas aos poucos ela se tornava insubstituível e funcionou muito bem. Hoje, todo o planeta se tornou dependente da China em várias e várias cadeias produtivas. E não foi à toa que na pandemia global de anos atrás, o mundo inteiro percebeu que quase todos os insumos médicos vinham, adivinha, da China. Então, a ficha caiu. A China estava silenciosamente mandando no jogo. Ela estava se tornando a dona da bola. Só que a China foi ainda mais longe. Deixa eu te contar. Por muitos anos, a economia chinesa foi movida por duas turbinas principais, as exportações, como eu já falei, e o investimento interno, principalmente no setor imobiliário. E o governo chinês construiu, ao longo dos anos, cidades fantasmas inteiras, tudo alimentado por crédito fácil e pela especulação sem freio. A expectativa era de um crescimento sem fim, então eles construíam cidades fantasmas para depois as pessoas e as empresas se mudarem para lá. E deu muito certo por um certo tempo. Só que aos poucos, este castelo de cartas começou a desmoronar. E quando isso aconteceu com força total, lá na crise imobiliária da China em 2020, o país precisou recorrer à única coisa que ainda funcionava muito bem por lá: exportar, exportar e exportar. E assim, o Partido Comunista Chinês voltou a despejar bilhões e bilhões em fábricas, em infraestrutura e em incentivos para a produção. A ordem era muito clara: se o mercado interno não vai sustentar a economia chinesa, então o mercado externo vai. E aí, quase que literalmente da noite para o dia, a China passou a produzir muito mais do que o mundo era capaz de consumir. Painéis solares, baterias, carros elétricos, porcarias eletrônicas, eles entupiram o planeta com seus estoques globais de praticamente tudo que você pode imaginar. E esta superprodução é chamada de overcapacity. Só que, como que a China faz para o planeta comprar aquilo que não precisa? Muito simples. Preços extremamente baixos. A China derruba os preços dos seus produtos através de mais incentivos, de mais isenções. E com isso, ela sufoca as indústrias em outros países que não conseguem competir. Isso, é claro, gera mais desemprego, mais fechamento de fábricas, mais dependência e por aí vai. Você não acredita? Então tá, deixa eu explicar. Sabe a Shopee, a Shein, a AliExpress? Estas lojas que antes do seu amado ministro da economia meter 100% de impostos, vendiam de tudo e a maioria das coisas, a maioria dos produtos eram coisas que você não precisava, mas que eram baratinhos demais para você não comprar, para você ignorar. Pois é, quantas vezes você comprou aquela blusinha, aquela capinha, aquele carregador de celular que você não precisava, mas que estava barato demais? Pense nisso, na mesma coisa, na mesma situação em uma escala mundial, em todas as áreas: roupas, componentes eletrônicos, computadores, televisões, carros, tudo. Este é o plano da China e isto está destruindo a economia mundial. Para você ter uma ideia, hoje a China tem um superávit comercial de quase $1 trilhão e este é o maior da história moderna para qualquer
qualquer país. Nunca ninguém lucrou tanto com exportações como a China. A China entope o planeta com mercadorias baratas, forçando fábricas em países como Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Índia a fecharem porque elas não conseguem competir. As empresas quebram, os empregos somem e tudo isso ao mesmo tempo em que a China não abre o seu mercado interno de bilhões de consumidores chineses para as empresas estrangeiras. Quem dera a malandragem parasse só por aí. Não mesmo. Quando a China não consegue vender um produto diretamente para um país, ela usa uma coisa chamada de transbordo ou transshipment. Funciona assim: um produto é fabricado na China, por exemplo, eletrônicos, roupas, peças ou até mesmo mel. Sim, mel de abelha. Só que aí, ao invés da China exportar estes produtos diretamente para os países como Estados Unidos ou qualquer outro que cobram uma taxa mais alta sobre este tipo de produto, ela envia estes produtos para parceiros comerciais, como Tailândia, Vietnã, Singapura, entre outros. Então estes países exportam estes produtos para os Estados Unidos e agora sim pagando tarifas diferenciadas e muito menores. Olha só, desde 2001, os Estados Unidos possuem tarifas mais altas ao mel da China. Sim, ao mel da China. Então o que ela faz? Ela envia o seu mel para lugares como a Índia ou o Vietnã. Lá o mel passa por um leve processamento, sai o selo Made in China e ganha o selo Made in Vietnã, por exemplo, e vai para os Estados Unidos pagando taxas muito menores. E aí parece que o americano está importando o mel do Vietnã, mas na verdade é o mais puro mel chinês. Agora, será que é puro mesmo? Este esquema é tão bem articulado que existe até mesmo um nome técnico para ele: honey laundering. Isso mesmo, significa lavagem de mel. Parece piada, né? Só que não é. E até então os Estados Unidos até faziam vistas grossas para este mel, esta lavagem do mel. Vai ver que realmente este mel é muito gostoso. Só que agora acabou a brincadeira. E agora você entende que por causa disso também que o Trump taxou fortemente vários outros países asiáticos. Assim, e o transbordo é uma violação direta das regras comerciais internacionais. Mas como é muito difícil fiscalizar tudo que passa pelos portos mundiais, muita coisa acaba passando batido. E a China sabe disso, é claro, e é por isso que ela criou ao longo dos anos redes logísticas inteiras só para fazer isso. São empresas de fachada, são centros de distribuições disfarçados, são rotas trianguladas, tudo para ganhar mais pagando menos. Você concorda, né, que este tipo de prática quebra a confiança no sistema global de comércio? Esta prática prejudica as empresas que seguem as regras e obriga ainda por cima outros países, outras empresas, a entrarem no mesmo tipo de jogo sujo para conseguirem competir. Ou seja, a China não está somente burlando as tarifas, ela está corrompendo o sistema e fazendo o mundo inteiro entrar nessa espécie de jeitinho brasileiro de fazer negócios. Como se tudo isso não bastasse, vale lembrar ainda que lá na China os bancos não são realmente bancos. Eles são uma extensão do Partido Comunista Chinês, como todo o resto, é claro. Então, se uma empresa for estrategicamente interessante, ela vai receber crédito eterno dos bancos, ou seja, dinheiro eterno. Isso mesmo que ela esteja afundada em dívidas, que o diga a Evergrande. E assim, as empresas da China não precisam se preocupar com o lucro, já que o país vai continuar dando dinheiro enquanto este sistema ajuda a matar a concorrência mundial. Mas parece que o mundo está começando a acordar. Trump taxou o mundo chamou Trump de louco. Depois, o mundo chamou Trump para conversar. Já a China dobrou a aposta e no momento da gravação deste vídeo aqui, o Trump prometeu um prazo de 90 dias antes de começar a aplicar as taxas ao mundo, menos é claro para a China, que se eu não me engano já estão em 125%. Só que ao contrário do que você possa estar pensando, esta resistência à China não começou com Trump, não mesmo. A Comissão Europeia, que já havia aumentado as taxas para os carros elétricos da China, também fará uma investigação formal sobre os subsídios chineses para vários setores. Os países europeus estão começando ainda a discutir tarifas próprias contra a China, além de reforçar o conceito de autonomia estratégica, ou seja, produzir mais dentro do próprio país e depender menos da China. Já o Japão, no seu plano de trazer de volta parte da sua produção industrial. A Índia, por sua vez, está oferecendo incentivos fiscais para empresas saírem da China e se instalarem lá na Índia. E até o Brasil começa a discutir, ainda que timidamente, algumas formas de proteger a sua indústria nacional da invasão dos produtos chineses. Só que aqui a solução encontrada é sempre enfiar mais taxa, mais taxa, mais taxa e mais fundo na garganta do brasileiro. Pela primeira vez em décadas, o mundo todo está enfrentando a China, e não com discursos, mas sim com ações. A guerra comercial virou uma resposta sistêmica e, na
verdade, não se trata simplesmente de colocar impostos em produtos. É sobre redesenhar a economia global para não ter que depender de quem joga sujo. E se esta tendência continuar, o modelo chinês vai ser obrigado a mudar, ou o país vai quebrar. Dito tudo isso, ao que parece, o Trump tem cara de bobão, jeito de bobão, mas está se mostrando um verdadeiro gênio e também está iniciando uma guerra para salvar não apenas a economia dos Estados Unidos, mas sim do mundo. Agora me diga, você tinha a mínima ideia sobre isso que eu te contei? Você imaginava que o problema era tão grave assim? Ou você apenas achava que o Laranjão estava louco, que ele tinha feito um estágio com Haddad e por isso estava taxando o planeta inteiro sem piedade? Será que é tudo isso mesmo? Ou isso tudo não passa de uma super teoria da conspiração ocidental contra os pobres e indefesos comunistas lá do Partido Comunista Chinês?